Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 25 ao verso 28. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos de escatologia. Domingo passado eu não estive presente, porque eu fui pregar no congresso da Sinodal de Mocidade. É Sinodal ou é Federação? Federação, né? Da Federação de Jovens. E o presbítero Alipe então trouxe o estudo, mas nós agora vamos retomar a nossa sequência de estudos sobre a escatologia. Hoje não é propriamente um tema daqueles que a gente diz assim, nossa, esse é um tema polêmico, mas é um dos temas que eu coloquei na nossa grade, no nosso currículo dessa série, porque nós precisamos entender esse aspecto da história para que assim a gente vá compreendendo o discorrer do restante da Bíblia Sagrada. Atos 17, nós vamos apenas iniciar com esse texto, mas não será o texto base. Verso 25 ao verso 28. Todos acharam? Então vamos ler juntos, queridos, a palavra do Senhor. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai bendito, nós louvamos o teu nome e te agradecemos o privilégio de estarmos em tua casa, reunidos, para nessa manhã de domingo aprender a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração e edifica a tua igreja para o louvor de tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já falamos aqui nos domingos anteriores sobre o que é a escatologia e como ela é dividida, sobre a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, então fizemos isso em duas partes, e falamos sobre a perspectiva escatológica do Novo Testamento, também fizemos isso não em uma parte só, nós falamos sobre isso. Hoje eu gostaria de tratar, e falamos sobre a morte das crianças e a salvação das crianças também, né? E hoje eu gostaria então de tratar sobre esse assunto, o sentido da história. Há um autor chamado Hendrix Berkoff, que ele diz assim: nossa geração está estrangulada pelo medo. Medo do homem, por seu futuro e pela sua direção em que somos dirigidos, contra nossa vontade e desejo. E dessa situação brota um grito por iluminação em relação ao sentido da existência da raça humana e acerca do alvo para o qual estamos direcionados. Esse é um grito por uma resposta à velha pergunta sobre o sentido da história. Qual é o sentido da história, então? É uma pergunta que normalmente nos leva a termos medo, insegurança ou até mesmo ficarmos apavorados com respeito a qual é o sentido da história e qual o propósito das coisas que transcorrem nela. E a Igreja de Cristo, diferente do mundo, deve conhecer a resposta a essa pergunta. Para o mundo, o sentido da história, a razão de existirem as coisas e acontecerem tragédias e eventualidades, muitas vezes parece ser um pouco obscuro, na verdade um pouco não, é muito obscuro. As pessoas não compreendem, não entendem. Mas para a Igreja do Senhor, nós devemos entender qual é o propósito da história da humanidade, porque a Bíblia responde essa pergunta. Essa não é uma pergunta que a gente não tem resposta. Por exemplo, quando nós falamos aqui sobre a eleição das crianças, né? E eu ainda vou falar mais sobre isso e chegar a um ponto conclusivo, mas quando nós falamos sobre a questão, toda criança é salva quando nasce? Ou a criança que é abortada? Ou a criança que de repente nasce de filhos de pais descrentes? Como é isso? Eles são salvos só pelo fato de serem crianças ou não?
E a gente caminhou um pouquinho, apenas um pouquinho sobre essa temática, mas vimos que a Bíblia não traz uma resposta clara. Nós temos alguns textos que falam sobre a eleição e sobre aqueles que são preteridos naturalmente pelo Senhor. Ao mesmo tempo, temos textos que falam sobre aqueles que Deus se agrada das crianças, dos tais é o reino dos céus. Mas não é um ponto que a Bíblia assim, claramente explica. Toda criança é salva. Ou nem toda criança vai ser salva. São áreas na Bíblia Sagrada que nem é preto nem é branco, é cinza. São áreas que a gente não tem uma resposta clara. Por causa disso, vêm as divergências de opiniões. Como há em diversos outros assuntos, como, por exemplo, batismo por imersão, batismo por aspersão. Nós, presbiterianos, temos boas razões pelas quais devemos batizar por aspersão. Porém, os nossos irmãos imersionistas também têm boas razões pelas quais acreditam que por imersão é a melhor coisa a se fazer. E a gente vai morrer e essa briga nunca vai... Não é uma briga, mas essa divergência de pensamento nunca vai encerrar. Só que, quando a gente fala da história, o sentido da história, nós temos na Bíblia Sagrada um direcionamento claro para o que concorre à história. Por isso que a gente deve olhar para essa questão de mais perto, como sendo também um aspecto escatológico, porque a gente vai entender esse aspecto escatológico da história, e isso vai fazer com que a gente viva à luz do fim da nossa história, de maneira que a gente possa viver, trabalhar e se comunicar aqui nesse mundo, olhando sempre para o fim das coisas. E aí nós temos duas visões, ou duas interpretações gerais da história que nós devemos rejeitar. A primeira interpretação da história que nós rejeitamos é que a história ela é cíclica. O que é isso? Os gregos tinham uma visão histórica que a gente normalmente chama de cíclica, porque eles acreditavam que as coisas aconteciam num ciclo repetitivo infinitamente. De modo que tudo que acontece hoje vai acontecer no futuro, depois vai acontecer de novo e não vai chegar a lugar nenhum, as pessoas vão fazer as mesmas coisas, os acontecimentos serão os mesmos e no final de tudo nada vai levar, a história não vai levar ninguém a lugar nenhum. Essa é a visão da história cíclica. Quando nós olhamos para esse aspecto, essa visão, essa interpretação dos gregos a respeito dessa história cíclica, nós vamos perceber que essa interpretação da história não condiz com aquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Até porque se a nossa história fosse cíclica, um ciclo repetitivo, sem mudança, nós estaríamos aqui perdendo tempo. Porque o que a gente está fazendo não vai nos levar a lugar nenhum, e porque não vai nos levar a lugar nenhum, então é perca de tempo a gente ficar buscando se consagrar, buscar ao Senhor, fazer diferença nesse mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo. Mas os gregos tinham essa ideia de uma história cíclica. Para eles é concebível que se possa viver para determinados alvos individuais de vida, mas a história propriamente não é considerada como se dirigindo para um alvo, apenas ela vai voltando para o mesmo ponto inicial. Há um autor chamado John Marsh que ele vai dizer o seguinte sobre essa história. A partir da natureza de sua cosmologia, a ideia dos gregos lá, era talvez impossível para os gregos desenvolver qualquer coisa diferente da sua visão cíclica da história. Se uma visão assim é verdadeira, a existência histórica foi então privada de sua significação. O que faço agora, eu já fiz em um ciclo mundial anterior e voltarei a fazê-lo em ciclos futuros do mundo. Desaparecem responsabilidade e decisão, e com elas qualquer significação real para a vida histórica, que na verdade se torna apenas um ciclo, algo mais grandioso. Eu errei aqui a digitação, desculpem. Mas os eventos da história são destituídos de significado. Para o grego, porque a história é cíclica, nada que acontece na história tem um significado específico. É só mais um acontecimento. Uma curiosidade dessa visão cíclica da história é que alguns estudiosos chegaram a considerar o livro de Eclesiastes como sendo um livro que foi escrito por um filósofo grego pessimista. Não sei se os irmãos já observaram, mas o livro de Eclesiastes, eu vou pregar depois sobre ele aqui, se Deus quiser, traz muito essa ideia, e a gente sabe que o principal tema de Eclesiastes é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele vai dizer ainda, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi, vai ser, não há novidade nenhuma debaixo do sol.
Alguns chegaram a olhar para essas declarações do livro de Eclesiastes e dizer assim, rapaz, isso não pode ser uma declaração de um homem, ou de um rei que era temente ao Senhor, como Salomão foi. Só pode ser escrito, esse livro só pode ter sido escrito por um filósofo grego pessimista. Tanto que durante um tempo houve uma discussão, e na verdade ainda há pessoas que creiam assim, na história da interpretação da Bíblia Sagrada, há alguns autores que acreditam que o livro de Eclesiastes não foi escrito por Salomão, mas foi escrito por um filósofo grego pessimista, por causa dessa visão cíclica. Porque eram os gregos que pensavam assim. E porque Salomão diz vaidade, vaidade, tudo é vaidade, nada vai a lugar nenhum, tudo, não há nada novo debaixo do sol. Aí alguns disseram, esse livro não foi escrito por Salomão, mas por um filósofo grego pessimista que traz essa ideia. Depois eu vou explicar sobre isso quando eu pregar sobre Eclesiastes melhor. Mas o fato é que, para os gregos, não há como olhar para a história e encontrar nela um propósito, desenvolver ao longo da história uma caminhada que leva-nos para um propósito. A história apenas se repete, apenas se repete. Essa visão, ela é incompatível com a visão cristã, porque quando nós olhamos para a história como cumprimento do propósito de Deus, ela não pode ser apenas uma história cíclica, o desenvolvimento de movimentos repetitivos. Não pode ser assim. Embora nós encontremos na Bíblia Sagrada situações, inúmeras situações, aonde o povo de Deus faz a mesma coisa. Quer ver um exemplo disso? O livro de Juízes. O livro de Juízes é sim um livro cíclico. Mas em que sentido? O povo pecava, aí vinha os amalequitas, os povos do Oriente e outros mais para atacá-los. Aí eles começavam a sofrer as consequências do seu pecado pela invasão dos amalequitas e dos povos do Oriente. E eles clamavam ao Senhor. Aí Deus mandava um libertador. Quando Deus mandava um libertador, eles eram libertos desses povos, voltavam a prosperar, começavam a buscar ao Senhor. Aí o libertador, que no caso era o juiz, morria e o povo voltava a fazer tudo de novo. Aí de novo, então clamaram ao Senhor. Leia Juízes e você vai ver essa história se repetindo. Aí nós chamamos o livro de Juízes como sendo um livro cíclico. Mas o fato do povo de Deus fazer a mesma coisa não quer dizer que a história não tem um fim, não tem uma condução. Muito pelo contrário. Você observa nos primeiros livros da lei exatamente o inverso dessa ideia cíclica. Porque Deus vai usando os personagens, Deus vai usando a história para que alcance o ápice dela e cumpra o propósito redentor com a vida de Cristo. Tanto que, até mesmo em meio ao pecado, às tragédias, nós vamos perceber Deus administrando essa história, de modo que a história não é cíclica. Ela pode ter repetições de fatos e de pecados ao longo do seu trajeto, ao longo da caminhada, isso é verdade. Mas ela não caminha sem um propósito, sem um fim. Se nós crêssemos assim, nós estaríamos dizendo que o nosso Deus não tem propósitos eternos. E a Bíblia é muito clara em falar sobre o propósito eterno de Deus. Se ele tem um propósito, ele vai cumprir esse propósito. Ainda que nós não venhamos entender o processo, mas ele vai cumprir o seu propósito. Então, a primeira visão é a visão cíclica. A segunda visão, ou a segunda interpretação que nós temos da história da humanidade é o existencialismo ateísta, que nós também negamos ou não acreditamos. Para o existencialismo desse tipo, a história é sem sentido algum, não tem padrão significativo, nenhum movimento para um fim pode ser visto na história, só uma sucessão de eventos desprovida de sentido. Nada concorre para um propósito. As coisas apenas acontecem. Apenas acontecem. Quer ver um exemplo disso? As canções que nós temos, a música popular brasileira. Lembra aquela música de... Não se escandalize não, tá? É uma música conhecida. Ninguém vai dar um de Santa Rosa aqui que não conhece. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Acho que é de não sei o que do Pagodinho. Zeca do Pagodinho parece, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não sei o que, agradeço por tudo. Mas essa ideia de deixa a vida me levar, vida leva eu, ela parte desse pressuposto ateísta. A vida vai me levando e eu vou caminhando junto porque não há um propósito, não há um sentido, não há um manual. Então as coisas vão acontecendo
e a gente vai sendo levado, a gente vai vivendo de acordo com o trajeto. Tem outra música que eu ouvi um tempo desse, até esqueci agora, mas que fala também sobre essa questão de que assim a gente vai vivendo de acordo com a vida. Esse é o pressuposto do existencialismo ateísta. Não tem um propósito, não tem um fim. As coisas apenas acontecem, porque para o ateu, Deus não existe. E se Deus não existe, o mundo é apenas uma junção, ou é apenas o resultado de inúmeros eventos que aconteceram há milhões e milhões de anos atrás, que houve um desenvolvimento aonde células foram se transformando, moléculas foram se modificando, as pessoas foram evoluindo, os animais foram evoluindo, e nós chegamos aonde nós estamos hoje, em um mundo evoluído que vai continuar evoluindo, mas que não tem uma progressão específica. As coisas apenas acontecem, não há um propósito. É também de onde vem essa ideia de por acaso. Eu sei que é costume nós falarmos sobre isso, né? Rapaz, foi por acaso eu encontrei fulano na rua. A gente não diz isso? Não é pecado não, tá? Olha, por acaso eu estava lendo a Bíblia e abri aquele texto que falava sobre o que eu estava passando. Ou é por acaso eu levei uma topada e quando eu caí, bati uma nota de 100 reais. É um acaso muito difícil, mas por acaso... é muito difícil levar uma topada, mas por acaso aconteceu isso. É difícil achar dinheiro hoje em dia, né? Do Pix, né? Mas quem dirá levar uma topada. O fato é que o por acaso também vem desse existencialismo ateísta. Não foi com propósito. Nós falamos isso, às vezes, por hábito, né? Força de expressão, costume de falar assim. Mas para nós que cremos em Deus, que cremos na sua palavra, no propósito eterno de Deus, não existe acaso, nem muito menos sorte. Existe propósito e providência de Deus. Então, pela providência divina, eu levei uma topada, e da topada o carro não passou por cima de mim. Acontece isso, viu, irmãos? Eu vi esses dias uma situação desse tipo, um videozinho, não foi feito por IA, foi real. O pai ia atravessar a rua com a filhinha, a menininha caiu no chão. A bichinha se machucou. Mas numa fração de segundos veio um carro desgovernado e passou assim, ó, centímetros à frente. Se eles tivessem atravessado a rua, se a menina não tivesse caído, tinha passado por cima. Quantas vezes não já aconteceu isso comigo com você? Né? E de repente, uma besteira que acontece ali, você de repente enxerga o livramento do Senhor. Aconteceu sexta-feira agora, acho que talvez alguns até estejam se perguntando o que é que a gente está orando pelo nosso irmão Zé Barros, né? Nós estávamos na programação dos homens, quando terminou a programação, nosso irmão Léo vinha trazendo o irmão Zé Barros, de repente uma vaca e um boi passou na frente do carro e infelizmente houve um acidente, né? Não sei como eles não saíram mais feridos, né? Não tiveram escoriação nenhuma, não tiveram corte nenhum. Nosso irmão Zé Barros teve um maior impacto pela idade também, infelizmente teve um pequeno sangramento interno, mas está bem, está instável. A possibilidade de cirurgia, pelo que Jason falou ontem à noite, foi descartada, né? Aguardando só a alta, né, irmã Luzia? Está aguardando só a alta agora, né? Graças a Deus. Mas uma coisa interessante, né? Cadê Léo? Está aqui. O airbag não acionou, não foi, Léo? Aí, mas como é que pode o airbag do carro não acionar um carro novo? Aí Rafael falou algo interessante, nosso irmão Marconi. O airbag é uma faca de dois gumes, nós sabemos, né? Tanto protege, como também quando ele estoura, a pancada é grande, né? Se de repente o bicho estoura e bate na cabeça do nosso irmão e fere o rosto dele, Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe todas as coisas. De repente não estourou, porque o impacto seria menor sem o acionamento do airbag. O fato é que, para o mundo ou para as pessoas, a história pode parecer por acaso. Mas para nós que cremos no Senhor, foi providência. Foi Deus que providenciou. Foi Deus que livrou. Foi Deus que colocou a mão. Até porque, né, pela situação que ficaram os animais, e a situação que ficou o carro, eu não sei como é que Léo está aqui sem nenhum arranhão no rosto, sem nenhuma parte do corpo quebrada. Não sei. Porque a vaca quebrou o pescoço com fratura exposta. Estava lá, eu tirei até a foto. A vaca quebrou, ficou com uma fratura exposta no pescoço lá. O outro animal, do mesmo jeito, torceu o pescoço, morreram na hora. E o irmão Léo e o irmão Zé Bastos estão aí. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Livramento do Senhor. Foi por acaso? Não foi. Foi providência do Senhor. Então a história ela não tem um existencialismo, nós não cremos, melhor dizendo, no existencialismo ateísta.
nós cremos numa história que transcorre para um propósito, para um fim último, que é a glória do Senhor. Mas, diante disso, então, quais são as principais características de uma interpretação cristã da história? Nós vamos observar agora 5 características de uma interpretação cristã da história. Não vai dar para ver todas hoje. Vamos ver 3. E na próxima semana vemos mais 2, tá bom? Primeira delas, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Quando nós caminharmos mais e formos falando sobre as últimas coisas, os últimos dias, o novo céu e a nova terra, o que nós vamos perceber é que é exatamente esse aspecto aqui que precisamos entender na escatologia. Ela desenvolve os propósitos de Deus. Deus revela os seus propósitos na história, isso é verdadeiro, primeiramente, aquilo que nós chamamos de história sacra ou história santa. Então, Deus tem um propósito, especialmente na sua história sacra. E com história sacra, nós queremos falar sobre a história da redenção. É sobre essa história que nós estamos falando. Não que Deus não tenha controle sobre a história do mundo como um todo, mas especialmente na redenção, você vê claramente um propósito redentor. Até mesmo com os personagens, com as pessoas que são salvas, que são resgatadas, com tudo que transcorre, tudo que acontece ao longo da história. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Ele cumpre esse propósito, esse plano, da maneira que ele já estabeleceu. E essa redenção, ela tem as suas raízes tanto nas promessas, como também nos tipos e cerimônias do Antigo Testamento. Então você vai encontrar todo aquele simbolismo do Antigo Testamento, como eu já expliquei aqui noutra série de estudos da EBD, apontando diretamente para um propósito maior. Por causa disso também, pode colocar o próximo slide, ela envolve a história da raça humana, a história de uma nação, que é o caso aqui, especialmente a nação de Israel, a história de uma pessoa, Jesus Cristo, o personagem principal da história, e a história de um movimento inicial, que foi a história da igreja primitiva. Ela abarca muito mais do que isso, porém você vai perceber que na Bíblia Sagrada, a história da redenção ela se concentra nesse miolo, né? A história de uma nação, de uma pessoa e de um movimento. Israel, Cristo, a igreja primitiva. Basicamente você tem toda a história sendo contada nesse meio. Vai além disso, muito além. Mas você percebe a história passando por ali, naquelas terras principais que você tem os principais acontecimentos da Bíblia Sagrada. E aí você tem Deus se revelando ao longo da história. Coloca logo outro slide. Porque aqui nós vamos perceber também que os atos históricos de Deus, eles precisam de uma interpretação. É bem verdade, eu já expliquei aqui, sobre a revelação progressiva de Deus. Deus foi revelando-se pouco a pouco, mas ao mesmo tempo de maneira crescente. Ele vai dando aos pouquinhos, mas sempre um pouco mais. Um pouquinho, porém sempre um pouco mais. É como que alguém que começa colocando um copo de 150 ml, depois um de 175, depois de 200, depois de 500, de 1 litro, e assim vai aumentando. Sempre colocando, mas sempre progredindo. É o que Deus vai fazendo ao longo da história. Ele vai comunicando pouco a pouco a sua vontade, porém sempre numa progressão, numa crescente, para que chegue no ápice dela, com a vinda do seu filho. Por causa disso, então, nós vamos perceber que somente quando o evento do Êxodo é interpretado pelos escritores, tanto do Antigo como especialmente do Novo Testamento, é que nós vamos entender o que é que Deus queria com tudo aquilo. Por que é que Deus preservou a vida de Moisés? Por que é que Deus permitiu acontecer tudo aquilo que aconteceu com Abraão, com Noé e com outros mais? Por que é que Deus fez isso? Qual é o propósito disso? Você vai vendo Deus agindo na história e isso vai ser compreendido com a interpretação dela. Porque a primeira revelação que Deus dá é através dos acontecimentos históricos. Então Deus ensina ao seu povo com os atos históricos. Dilúvio, o Êxodo e outros eventos mais principais da história, que Deus apenas ensinou ao povo através deles, da libertação. Só que depois, Deus interpreta isso. Então, primeiro ele liberta o povo do Egito. Êxodo capítulo 1 e 2, ao propósito ali, o chamado de Deus a Moisés para libertar o povo do Egito. Êxodo capítulo 20, quando Deus vai dar os 10 mandamentos, o que é que ele diz? Eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus que te tirou
da terra do Egito, da casa da servidão. Deus agora começa a explicar o propósito da saída do Egito. Então sempre é assim. A mesma coisa acontece quando a gente chega no Novo Testamento. Você vai encontrar os acontecimentos do Antigo Testamento, alguns aparentemente sem sentido algum, mas quando chega no Novo Testamento, você tem o que? A interpretação dos eventos do Antigo Testamento. Então, a história da redenção e a interpretação desses fatos são dados ambos são dados pelo Senhor. Segunda característica e propósito da história da história cristã, no caso aqui, é que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Pode voltar no anterior, Aninha. O anterior. Oxente, é o slide 19. É isso aí? Ou faltou aí para vocês? É o 19. Deus é o Senhor da história. Vamos abrir um texto aqui para ilustrar isso, lá em Gênesis. Não, Aninha, eu que estou errado, é o 18. Desculpe, foi eu que adiantei aqui. Você estava certo, é aquele mesmo, viu? Gênesis 50. Gênesis 50. Vamos ver esse exemplo, depois vamos ver outro. Versículo 20. Gosto muito desse texto. Aqui você tem claramente um exemplo de como que Deus governa a história, domina a história, até quando homens maus querem interferir, você percebe que Deus domina sobre tudo. Diz aí o texto. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O propósito dos irmãos de José, nós sabemos muito bem, era matá-lo, enviá-lo para longe, descartá-lo, mas Deus transforma aquela atitude má que os seus irmãos tiveram para com ele em algo bom. Isso mostra um aspecto, né, muito claro, que Deus tem controle sobre a história. Romanos 8 não nos diz isso? Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso significa absolutamente todas mesmo. Sejam elas boas, sejam elas más, Deus vai cumprir o seu propósito. E o propósito específico de Deus é para com aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele ama. Então Deus é o Senhor da história. Você vai ver ainda nos escritos do Antigo Testamento como que o reino de Deus domina sobre tudo. Aí eu vou pedir para os irmãos abrirem alguns textos aqui, tá bom? Começando por aqui, eu pedi para a nossa irmã Rafaela abrir Salmo 103, 19. Marina, 2 Crônicas 20, verso 6. Jau, Provérbios 21, verso 1. Anne, Efésios 1, 11. Magda, Atos 17 já foi lido, já foi lido. Então são esses textos. Eu ia dizer Atos 17, mas já lemos no início. Salmo 103, 2 Crônicas 20, Provérbios 21 e Efésios 1. Podem ler na sequência. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja como que a história dele, ou a história da humanidade, a nossa história, a história da redenção, ela é conduzida pelo Senhor. No céu estabeleceu Deus o seu trono. Segundo texto, 2 Crônicas 26. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Domina sobre os reinos dos povos. Então, nenhum reino exerce domínio sem que esteja debaixo da autoridade do Senhor. Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração do rei é inclinado pelo Senhor. Para fazer a vontade do Senhor, Deus inclina o coração dos homens. De maneira que nada foge do controle de Deus. Aqui já fica uma aplicação antecipada, inclusive para o processo que nós haveremos de entrar novamente ano que vem, né? O período eleitoral, de novo. Sempre é um período muito turbulento, muito complicado, que algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas preocupam, algumas pessoas choram, outras brigam, porque
É bem verdade que nós temos nossa responsabilidade como eleitores e Deus vai nos cobrar quando nós não exercemos corretamente. Porém, nós não devemos esquecer que Deus está, irmãos, no controle da história. Não tem governo ruim, não tem presidente ruim, prefeito ruim, governador ruim, senador, deputado, rei que seja ruim, que Deus não tenha domínio. É bem verdade que nós sabemos da responsabilidade humana que há e de como que Deus haverá de cobrar, porém nós não podemos esquecer que nosso Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então não vai ser ninguém que vai frustrar os planos de Deus. Ninguém frustra. Bolsonaro não frustra, Lula não frustra, os que vierem depois nas eleições futuras não vão frustrar os planos de Deus. Eles podem fazer coisas que aborrecem ao Senhor, que prejudicam a igreja do Senhor, que contrariam os princípios da palavra de Deus e vão ser punidos por Deus e nós não podemos ser coniventes com isso. Porém, eles não vão, de maneira alguma, fazer com que Deus seja pego de surpresa. Então, infelizmente, até mesmo quando governos, socialistas dominam o mundo, dominam o Brasil, ainda que tudo isso esteja totalmente contrário àquilo que Deus quer, mas até mesmo as ações do governo, por mais pecaminosas e aberrantes que sejam, vão transcorrer para que a vontade de Deus seja feita. Então, se por exemplo a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, vão nos odiar, vão nos matar, alguém vai fazer alguma coisa para que chegue esse dia e para que as coisas cheguem a esse nível. Nós não podemos colaborar com isso, que nós estaremos pecando, tá bom? Estamos pecando quando nós colaboramos com isso. Porém, independentemente de mim e de você querer que isso aconteça, vai acontecer. Vai acontecer. É o que nós estamos vendo em outros países, com a perseguição aos cristãos. É o que nós já sentimos em nosso próprio país, os evangélicos sendo ridicularizados. É bem verdade que muito por causa de muitas igrejas evangélicas que há assim mesmo, mas um ódio crescente aos evangélicos. Se você observar, veja lá qualquer post, tem essa curiosidade, qualquer post na rede social de notícia que envolva a igreja evangélica, qualquer coisa, qualquer escândalo que aconteceu na igreja evangélica, irmãos, escândalos sempre aconteceram e vão acontecer, sempre existiram e vão acontecer, cada dia mais, porque a Bíblia diz isso, que nos últimos dias vai haver escândalo, vai haver desvio, e ai do Senhor se não abreviasse a sua vinda, porque até os eleitos se perderiam se ele não voltasse logo, no sentido de que a situação vai ficar tão feia, que até os crentes eleitos vão ficar assim meio desconfiados com a condução da história. Mas observe lá, abra qualquer lista de comentário lá, de qualquer escândalo de uma igreja evangélica, você vê o povo destilando o ódio contra os crentes. Esses crentes são tudo salafrários, esses pastores tudo ladrão, essas igrejas é um covil de salteadores, é não sei o quê. O povo destila ódio contra o evangelho. Cada dia esse ódio só cresce, só aumenta. Isso faz parte, bem verdade, de uma longa história de perseguição, de ridicularização, de programas governamentais, de novelas que foram feitas aí, ridicularizando o cristão, e do escândalo dos próprios cristãos, entre aspas, mas acaba que vai conduzindo a história para um momento que a palavra de Deus vai se cumprindo. Vocês vão ser odiados, vocês vão ser mortos, vocês vão ser impedidos, vocês vão ser ridicularizados, para que a palavra de Deus se cumpra, de modo que ninguém muda os decretos do Senhor. Por causa disso, então, o que a gente aprende aqui é que Deus está no controle da história, e essa é a nossa interpretação dela. Deus está no controle da história. Uma outra ilustração que nós temos é exatamente quando chegamos no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 4, verso 27 ao verso 28, aí agora pode passar porque saiu antecipei, Atos capítulo 4, verso... Falta ler... desculpe. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos feitos a herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A predestinação é clara quando Paulo fala sobre isso. Ela é para estabelecer ou para cumprir um propósito de um Deus que é soberano e que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Deus não tem conselheiro, irmãos. Deus não tem conselheiro. Isaías vai dizer isso, Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe instruiu?
Quem lhe orientou a fazer as coisas como elas foram feitas? Ninguém. Ele não tem conselheiro, ele não é conduzido por ninguém, ele não é ensinado por ninguém. Ele faz tudo como ele quer, da maneira que ele quer, de acordo com a vontade soberana e santa dele. E porque a vontade dele é perfeita, é agradável, é boa, ele é sábio, ele não faz nada errado. E aí nós temos agora, sim, Atos, capítulo 4, verso 27, verso 28, aonde essa história, ela alcança o seu ápice e ela nos apresenta claramente a importância de tudo aquilo que o próprio Cristo passou. Atos capítulo 4, verso 27 e verso 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Até mesmo o ato de julgamento injusto da pessoa de Cristo faz parte de um propósito, de um plano eterno. Mas aí vem a pergunta, porque certamente alguém vai dizer assim, então pastor, se Deus predeterminou que aquilo acontecesse, então Herodes e Pilatos, de certo modo, não têm culpa. Tem. É aí onde entra aquele grande dilema da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não é autor do mal e Deus não é responsabilizado por atitudes pecaminosas humanas. Apenas Deus é Senhor da história, é soberano e administra até mesmo os erros humanos. Quando o homem peca lá no Éden, Deus não fica assim, e agora, o que é que eu faço? E agora, qual a minha atitude? O que é que eu vou fazer? Ele já tem uma resposta, já tem uma solução, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é sábio, ele é todo-poderoso. Então, ele não é pego de surpresa. Mas até mesmo no pecado de Pilatos e de Herodes, nós vamos perceber que até mesmo isso cumpriu a vontade que Deus havia predeterminado. Quem poderia impedir Jesus de ir à cruz? Quando Pedro tentou, Jesus diz, arreda Satanás. Arreda Satanás. O único interessado em querer impedir a caminhada de Cristo até a cruz era o diabo. Porque é exatamente lá na cruz que o diabo é escarnecido, é pisado, a morte é vencida através da morte de Cristo. Então o propósito de Deus foi cumprido na história. Salmo 76, verso 10, já está aí na tela. Pois até a ira humana há de louvar-te. Todas as coisas que acontecem, todos os eventos da história, todos os juízos da história, haverão de glorificar ao Senhor e de transcorrer para a glória dele. E o fato de Deus ser Senhor da história implica que tudo ocorre e serve ao seu propósito. Seja de uma forma, seja de outra, vai servir ao propósito de Deus. Nós ainda temos dois exemplos lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 10, abra por favor esse texto. Quando acontece a queda de Samaria sobre os assírios no 8º século, antes de Cristo, você vai perceber que tudo ali estava no controle de Deus. Deus usa a Síria para cumprir a vontade dele, com respeito ao seu povo, e depois pune a Síria. É engraçado esse exemplo aqui. Isaías capítulo 10, verso 5, veja lá. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. A Síria é o cetro da ira de Deus. E a Bíblia diz que a vara na mão da Síria é o instrumento do meu furor. O que é que isso nos apresenta? Deus agora está usando os assírios, para exercer a vontade dele. Mas depois, o que é que nós vamos encontrar? Ainda no capítulo 10, verso 12, e depois 24 a 27, o seguinte. Por isso, verso 12, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. E agora verso 24 a verso 27. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com vara, e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios.
porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Aqui Deus usa a Síria para punir Jerusalém, o povo que estava em Sião. Aí Deus diz assim: eu vou usar a Síria para castigar vocês. E a expressão aqui é: não tema a vara que eles vão usar para bater em vocês. Eu vou usá-los e eles vão castigar vocês porque o povo estava em pecado. Mas depois de pouco tempo, eu vou punir a Síria. Então, perceba esse movimento que Deus faz. Deus pega um povo que é fruto, ou que é alvo do seu desprezo, da sua ira, porque era um povo que não temia ao Senhor, os assírios eram terríveis, usa esse povo para fazer a vontade dele, e depois diz: vocês agora vão pagar, porque vocês não são povo do meu agrado. Aí Deus mata aquele povo. A história parece um pouco maluca, mas aqui você percebe claramente Deus conduzindo a história, até mesmo usando os ímpios para fazer isso. Até os ímpios Deus usa para fazer isso. É muito claro, porque quando a Bíblia fala sobre o magistrado civil, melhor dizendo, sobre a nossa questão das leis cívicas, e a nossa confissão de fé fala sobre isso, a Bíblia é clara em falar que o Estado, ou que o poder do Estado, aqueles que dominam, aqueles que protegem e tudo mais, são a espada de Deus aqui na terra. De maneira que o governo, nas suas atribuições de poder para combater o crime, combater o homem mau, age aqui nesse mundo como sendo uma espada de Deus para amenizar o pecado, refrear o pecado na terra. Porém, estes mesmos que fazem isso no combate ao pecado, se não se arrependerem dos seus pecados e não temerem ao Senhor, mais tarde vão ser punidos por Deus. Vão ser punidos pelo Senhor, porque se não se arrependerem, se não mudarem de vida, vão para o inferno. É o que Deus faz aqui com a Síria. Deus pega esse povo para atuar fazendo a sua vontade, mas depois os pune, porque o temor deles não era voltado para o Senhor. O que é que a gente percebe com isso? A história caminha para o acaso? Não, pelo contrário. Deus é Senhor da história. E por causa desse fato, o fato de Deus ser Senhor da história, nem sempre podemos ser capazes de discernir o propósito de Deus na história. Mas que esse propósito existe, esse é um aspecto primordial de nossa fé. Nós cremos assim. Nós acreditamos que a história transcorre para aquilo que Deus predeterminou. É o propósito da vontade do Senhor que deve ser estabelecido. Por fim, terceiro e último lugar, Cristo é o centro da história. A história da redenção, ela caminha apontando diretamente para Cristo Jesus. Vamos abrir agora 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. 3 aspectos aí da interpretação da história na perspectiva cristã. Nossa história não é cíclica, nossa história não é fruto de um existencialismo ateísta, mas a nossa história ela caminha com Deus no domínio, no controle dela, e Cristo como sendo o centro dela. 2 Coríntios 5, 19, diz aí. Eu vou ler o 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja como que todas essas coisas aqui transcorrem perfeitamente para a pessoa de Cristo Jesus. E através de Cristo nós vamos perceber que a história encontra o seu sentido. Volte lá agora um pouquinho. 1 Coríntios 15, verso 21 e verso 22. Do primeiro homem ao último homem, Cristo é o centro da história. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui você tem até mesmo um aspecto da entrada do pecado por intermédio de Adão e a entrada da vida eterna por meio de Cristo como sendo parte do propósito eterno de Deus. É bem verdade que Deus não se agrada do pecado, Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal. Ainda que seja complexo e difícil para a nossa mente conciliar como que Deus permitiu a existência do mal, ele não sendo o autor do mal, por causa das nossas muitas limitações físicas, espirituais e mentais, porém é assim que a Bíblia Sagrada nos apresenta Deus, ele não é autor do mal, ele não pode ver o mal. Bem verdade que para a mente humana que tenta calcular e computar as coisas à luz da lógica, lembremos-nos que Deus está muito acima dela, muito acima. Deus é o que cria o tempo e o espaço. É Ele que quando cria o mundo, Ele diz, haja luz, haja dia, tarde e noite, primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo dia da semana. Ele cria o tempo, mas Ele também cria o espaço. Haja uma porção seca, haja separação entre a água e a porção seca. Céus, luminares. Deus cria o tempo, cria o espaço. Se Ele cria o tempo e cria o espaço, Ele está acima. Ele não pode criar algo que Ele não esteja acima do tempo e do espaço. Por que Deus está acima do tempo e do espaço? Isso mostra claramente que nós não conseguimos jamais desvendar aquilo que Jó vai nos falar no capítulo 18, os arcanos do Todo-Poderoso. Então vai haver situações, não poucas, mas muitas situações na Bíblia Sagrada, que você vai tentar explicar à luz da lógica humana, mas a lógica humana não explica. Não porque seja algo ilógico, irreal, mas porque está acima da capacidade humana de convencimento. É a mesma coisa que a gente aplica a respeito da salvação das pessoas. Irmãos, as pessoas não são convertidas ao Senhor por uma boa explicação que nós damos. Não são. Eu não converto um católico explicando a ele a origem do catolicismo, os desvios da Igreja Católica. Eu não vou convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo apenas explicando a ela como se deu. Se o Espírito Santo de Deus tiver um propósito na vida dela e quiser lhe abrir a mente e o coração, a minha explicação poderá ser um instrumento para isso acontecer. Mas isso não significa que vai ser a minha explicação lógica que vai fazer o católico dizer, rapaz, eu estou aqui no meu Deus, eu vou sair. Pelo contrário. Há pessoas que nós explicamos e ao invés de terem a mente aberta, o que é que fica? Fica com mais raiva ainda. Tem gente que você vai lá, pegar a linha histórica do tempo. Olha, foi assim que aconteceu, esse desvio aqui, a Bíblia diz isso, vocês fazem isso. Aí você diz assim, rapaz, ele agora se converte, ele agora se endireita. Não, às vezes fica com mais raiva de você e se torna mais praticante ainda. Quantas pregações sobre a idolatria já não foram feitas ao longo da história da igreja evangélica? Qual católico não sabe que os crentes abominam a idolatria e prega contra a idolatria? Eles não deixaram de ser católicos por causa disso, não. Mas quando o Espírito Santo age no coração, muda a mente, aí a nossa pregação, que Paulo vai dizer, é o poder de Deus para transformar, para mudar. E eu preguei sobre isso aqui em 1 Coríntios 1. Irmãos, quando eu fui pregar a vocês, eu não usei de sabedoria humana, considerei-me estulto, não quis saber de nada, para que a riqueza do Evangelho de Cristo fosse anunciada a vocês. Paulo diz, não é a minha sabedoria humana que convence você do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra espiritual. Então, assim como na salvação, na conversão de uma pessoa, não é a nossa lógica humana que a convence, mas é uma obra espiritual, há situações e assuntos na Bíblia Sagrada que, à luz da racionalidade, da lógica humana, nós não entendemos. Esse é o problema, inclusive, da filosofia, quando usada como pré-requisito para a interpretação. A filosofia ela é muito útil, nós não podemos descartar a filosofia, ela é útil, ela é importantíssima na interpretação. Porém, ela não pode ser a base. Porque se eu vou interpretar a Bíblia apenas à luz de um olhar filosófico, da racionalidade humana, eu vou chegar em situações que não há lógica. Como é que a água pode ser transformada em vinho à luz da lógica humana? Impossível.
professor Adalto Lourenço, que já não está mais entre nós, ele faz uma explicação, um livro, ele escreveu alguns livros, mas ele fala de uma explicação, qual é o processo químico que é preciso acontecer para que a água se transforme em vinho. No caso de não espremer o suco da uva, que naturalmente vai fermentar e vai virar vinho. Se você pegasse água e quisesse transformá-la em vinho, ele vai dizer, você teria que fazer esse processo químico aqui para poder chegar a esse nível. É uma coisa assim, inimaginável, absurdo, não tem como. Então, Jesus transformou água em vinho. Explique a lógica humana. Não tem como. Não tem como, porque é o que ultrapassa a racionalidade humana. Foi uma ação sobrenatural e espiritual, que não se explica, apenas crê. É igual à Trindade. A gente pode morrer explicando a Trindade. Morrer explicando a Trindade. Mas não é algo, a nossa mente humana lógico. É algo que nós cremos pela fé. Porque como é que 3 pessoas são apenas uma? Como é que 3 pessoas não são 3 deuses? Mas um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. A lógica humana, isso é impossível de convergir. E eu já vi inúmeras ilustrações da Trindade. Até já fiz algumas. Mas não tem uma que seja perfeita para ilustrar o que é a Trindade. Não tem como. Eu já fiz aqui a ilustração da vela, para o menino da escola. Já fiz ilustração da água. Já fiz ilustração com energia. Já fiz ilustração com todo mundo. Mas sempre dizendo, ainda assim não explica a Trindade perfeitamente. Porque está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria. Estava tentando lembrar disso. Deus é o criador do tempo, do espaço e da matéria. Está acima. Então a nossa lógica humana não consegue discernir essas coisas senão pela fé. A fé é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Nós não temos como debruçar para alguém, explicar para alguém, a pessoa entender. É preciso que o Espírito Santo faça isso. Você só é crente, meu irmão, porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento. Porque se não fosse, pode entrar aqui no meu gabinete, tem mais de 500 livros ali para você ler. Pode ler do começo ao fim, tudinho, um por um. Mais de 2 milhões de páginas, você pode ler tudinho ali. E você não vai chegar a uma conclusão de que eu preciso entregar a minha vida a Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Aí ele abre o entendimento. Porque como é que você explica um ateu que lê a Bíblia mais do que um crente e nos converte? Como é que você explica isso? Eu tinha um professor ateu, professor de história, ateu, que conhecia a Bíblia na época, conhecia a Bíblia muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Ele citava textos, quando eu estava na escola, que eu nunca tinha visto na minha vida. E os ateus fazem muito isso. Olha, e aquele texto lá? E você ficava assim, eu nunca nem vi esse texto na Bíblia Sagrada. E ele usava o próprio texto para comprovar a inexistência de Deus, ou para tentar, melhor dizendo, comprovar a inexistência de Deus e a contrariedade que é na Bíblia Sagrada. Como é que alguém lê a Bíblia, interpreta a Bíblia errada, é claro, e não se converte? Porque para que haja uma mudança de mente é preciso haver uma obra espiritual que vai levar você a ultrapassar os níveis da compreensão temporal, espacial, da matéria. Por causa disso, então, nós vamos perceber que a história, ela transcorre para um propósito. E o centro dessa história está em Cristo Jesus. Vamos abrir um outro texto ainda. Colossenses 2,15, eu vou parar porque já deu meu horário. Colossenses 2, verso 15. Colossenses 2,15. Eu paro aqui, semana que vem a gente continua. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você tem propósito da humanidade, Cristo na sua obra, cumprindo cabalmente a vontade de Deus e fazendo com que a história transcorresse para um propósito eterno, pré-determinado por Deus antes da fundação do mundo. Então deixa eu só reprisar aqui e na semana que vem a gente continua e eu vou trazer alguns detalhes a mais. 3 aspectos, de 5, 3 características da nossa interpretação da história à luz da Bíblia Sagrada. Primeiro,
a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Segundo, Deus é o Senhor da história. Terceiro, Cristo é o centro da história. Na semana que vem, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a questão de Cristo ser o centro da história e terminarmos com as duas últimas características da interpretação da história na cosmovisão, na cosmologia cristã. Como que nós interpretamos a história. Vou parar por aqui. Alguma pergunta sobre esse tema? Vamos ficar em pé. Hoje não foi nada polêmico, né? Então, foi tranquilo. Porque quando eu falei dos meninos aqui, meu Deus do céu. Mas vai chegar outros assuntos polêmicos, tá bom? Pra gente não sair nem do primeiro tópico. Vamos orar ao Senhor. Nós estamos hoje recebendo aqui em nossa igreja, né? Meus amigos, irmãos, Renan, presbítero Renan, lá da igreja de Monteiro, Milka, sua esposa, e Tiene, mãe de Tiana, mãe de Milka, e os seus 2 filhos que estão lá atrás, né? Lucas e Pedro, vieram lá de Monteiro para a formatura de Mesá, que estão lá em casa desde ontem. Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe desde sexta-feira. Bom, então vamos orar. Vou pedir para o Renan, vem cá, presbítero Renan, vir aqui à frente e orar, encerrando esse momento de escola dominical. O Renan é presbítero hoje da igreja que eu sou filho, a Igreja Presbiteriana de Monteiro. Foi meu padrinho de casamento e eu fui padrinho do casamento dele, né? E hoje é presbítero da igreja. Meus irmãos, graça e paz, amém? Dizer nossa satisfação e alegria em conhecer finalmente a igreja pastoreada pelo reverendo. Eu já tinha tido a oportunidade de participar com vocês de um retiro, mas hoje, de fato, no prédio onde vocês se reúnem para cultuar o Senhor. É uma alegria estarmos aqui, sempre muito bem recebidos na casa de William. E nosso amor é muito grande por essa família, se estende a cada um dos irmãos, podem ter certeza. Vocês estão em nossas orações. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Tu és o Deus onipotente, onipresente, o Deus que guia e conduz toda a história. Tu és o Deus que nos sustenta, ó Pai, é por isso que nós estamos aqui hoje, vivos, com saúde, podendo respirar, tendo o que comer. Nós queremos te agradecer por tua providência, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, que nos proteja, que o Senhor abençoe esta igreja, esta liderança, cada um dos irmãos, ó Pai. Conduz, ó Deus, cada um, ó Pai, nessa jornada, ó Deus, da santidade, para que a cada dia, ó Deus, sejam transformados pelo Teu Espírito, para que estejam conformados à imagem do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos Te louvar, ó Deus, e Te agradecer pela Tua salvação, porque o Teu Filho amado, o Senhor Jesus, realizou uma obra que nenhum de nós poderíamos realizar. E um dia se fez carne e morreu em nosso lugar, e a partir daí nós podemos ter paz com Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo, ó Deus. Continua conduzindo a nossa história. Que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos caminhar para a consumação dos séculos, quando naquele bendito dia o Senhor Jesus regressará e nós adentraremos as mansões celestiais. Ali, quando a história chegará no ápice, e nós viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus. Conduz-nos, Pai, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.